Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Amanda. E eu sou o Bernardo. Nós somos o canal Família Luz. Então, gente, nosso vídeo de hoje é sobre as nossas maiores dificuldades aqui em Portugal. Se você gostou desse tema, fica aí no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá? Então, gente, quando a gente chegou aqui em Portugal, tô lendo aqui no celular, tá que eu anotei pra não esquecer nada. Quando a gente chegou aqui, a nossa primeira dificuldade foi o clima. Nós chegamos em janeiro, o Guilherme já até gravou um vídeo falando sobre o inverno aqui de Portugal, né, sobre o clima. E no Brasil nós não temos um frio dessa maneira. E aqui onde a gente mora é muito alto, então sempre está mais frio do que lá embaixo na cidade. Então foi o nosso primeiro choque, foi o clima, foi a questão de estar muito frio. Foi muito difícil para a gente se adaptar, ainda é, a gente chegou bem no pico do inverno em janeiro, então a gente pegou muito frio e nosso corpo não estava acostumado, a gente vinha do verão do Brasil e chegar aqui, sair de 30 graus para cair no -1, -2, muitas vezes de manhã para levar ele para a escola, foi um choque muito grande, algumas vezes. Parece uma coisa boba, as pessoas falam, mas isso é... A gente que tá no Brasil fala, isso aí é coisa boba, isso aí a gente tira de letra. Mas só quem tá aqui sabe como que é. Bate um desespero mesmo, assim. Isso mesmo. E assim, pessoal, do Brasil eu olhava o clima aqui de Portugal, essas coisas, né? Pesquisava, porque na internet você consegue pesquisar. Ver o clima, eu olhava assim, 12 graus, 8 graus. Aí a gente pensava assim, já tivemos esse clima no Brasil, já passamos por isso. A gente já sabe o que é 8 graus. Só que assim, alguém pode achar que é bobeira o que eu estou dizendo aqui, mas se por acaso um dia que você vier para Portugal, você vai lembrar disso que eu estou falando. O 8 graus daqui de Portugal não é igual do Brasil. Não é igual 8 graus do Brasil. Gente, estamos falando isso, falando da nossa região que a gente morava. A gente morava em Resende, né, interior do Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba. Então é baseado nisso, no clima que a gente vivenciava. Óbvio que eu sei que no sul do país, né, do Brasil, tem graus bem a menos, tem muito frio, mais né? Abaixo. Mais abaixo. E então a gente está falando isso vivenciando da nossa região, a nossa experiência, né? Então sim. Mas realmente o frio daqui é diferente. É diferente demais. A sensação térmica, nossa, é de você os seus ossos doem, é de tremer tudo. É difícil, mas agora tá melhorando. Como minha esposa falou, muitos podem achar que é bobeira, isso como uma dificuldade. Mas é uma dificuldade. Mas quem tá aqui para saber isso, por exemplo, eu quando eu tava no inverno aqui, agora tá acabando um pouco frio, graças a Deus. Mas eu quando eu tava no inverno, eu tinha que sair de casa às 5 horas da manhã. E a temperatura menos 1, 0 graus. Meu carro ficava congelado, não dava para enxergar nada no vidro, tudo congelado. Então, a nossa experiência aqui, que a gente está falando das nossas dificuldades, isso pra gente, a questão do clima aqui, pesou muito. Isso pra gente é uma das dificuldades aqui em Portugal. Sim. E a outra dificuldade que a gente se deparou aqui é a adaptação a uma nova cultura, né, gente? Porque quando a gente pensa em imigrar, quando as pessoas pensam e imaginam, vou para Portugal, a língua é parecida, é um país irmão que eles costumam falar, não deve ter tanta diferença assim, é diferente, mas não deve ter. Só que quando você chega aqui, é um choque de realidade, é um choque cultural. Isso, gente, é em tudo, trabalho, escola, rotina, vivência diária, é tudo muito diferente. Resolver questão burocrática de documentação, no banco, tudo é diferente, a forma de trabalhar é diferente. Eles, né, pelo menos aonde a gente trabalha, o Guilherme trabalha, não tem aquela parada de almoço que tem no Brasil 1 hora e você descansa. Aqui, é diferente, as pessoas têm um ritmo diferente. Eles trabalham mesmo, pessoal. A prioridade aqui é trabalhar. É um ritmo diferente. E assim, tem muitas pessoas brincam, né? Eu não vou me mudar para outro lugar, não. Prefiro Portugal por conta da língua. Português também é facilidade, mas não é o mesmo português do Brasil. É difícil. Claro que você vai encontrar
pessoas aqui que você vai conseguir Entender, se entender, comunicar. tem uma didática muito boa. Parece até que é outro brasileiro mesmo que você está conversando, mas Mas a maioria... metade, a outra metade, você vai ficar assim, tendo que perguntar. É até chato a gente ficar perguntando para eles. Não entendi, não estou entendendo. Não percebi. Eles falam, não percebi. Aqui eles falam, não estou percebendo, não percebi. Não Então, percebi. E até telefone. Gente, falar pelo telefone é pior ainda, porque se... Assim, cara a cara, é difícil, vocês imaginam no telefone, que a voz... Eles falam muito rápido, a voz fica muito abafada no telefone, aí que você não percebe nada e é mesmo. um falando pro outro, a gente falando que não está entendendo eles, E eles falando que tá entendendo. e eles falando que não está entendendo a gente. Então E isso assim. é até no trabalho. Eu tô agora trabalhando na casa de uma moça, de uma senhora, e ela tem que me falar as coisas, é até chato, repetir 3 vezes pra eu poder entender, e às vezes eu fico sem graça de falar que eu ainda não percebi o que ela me falou. Aí eu pergunto, aí tem uma outra brasileira que trabalha comigo, você percebeu? Você entendeu? Ah, não, dá pra fazer isso. Porque é muito difícil mesmo. Isso é só um detalhe que a gente está falando por conta da língua, pessoal. Para não achar que o português é o mesmo, mas Não tem sim a sua diferença e é uma diferença grande. Claro, né, gente? As pessoas falam, mas realmente é muito mais fácil Portugal escutar o português do que você ir para os Estados Unidos em inglês, por exemplo, quem não sabe inglês. Claro, com certeza, gente. Com certeza. Só que eu tô falando assim, não venham achando que é tudo fácil, que é muito fácil. Que por ser português também que vai ter facilidade. Não, é difícil também. Tem que se esforçar para entender um pouquinho. E assim, gente, existem pessoas que não fazem questão nenhuma de se esforçar para você entender. Para se fazer ser entendido, né? São até meio ignorantes. É o jeito deles. Mas assim, não é que ele está querendo ser ignorante com você. É o jeito deles. É o natural do europeu é esse. Eles falam assim mesmo. Entendeu, não entendeu. E até às vezes você acha que eles estão dando uma má resposta, ou que eles estão brigando, e não é. É o jeito deles. É o costume deles de falar. Inclusive, falar. Eles mesmos falam assim entre eles, um com o outro. Você e vê a gente eles acha, tá brigando comigo. Não é. Eles falam assim mesmo. E até você se adaptar com isso. Mas mesmo você, por exemplo, você pode vir pra cá já sabendo esse lado, que o jeito deles falar é assim e tal, mas quando eles pegam e falam com você desse jeito, mesmo você sabendo que não está sendo grosseria da parte deles, o seu instinto natural, porque no Brasil a gente não está acostumado com isso. Não tá. A gente mesmo sabendo disso, que o costume deles falar é dessa forma, meio ignorante, não dá meia volta nas palavras, já são direto nas palavras, ainda assim pesa um pouco para você sente um choque por isso. E escola, eu já fiz um vídeo sobre escola do B, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, sobre a adaptação dele. Também foi difícil pra ele, né, filho? Não foi difícil na escola? O que era mais difícil lá na escola? Entender o professor falando. Entendeu? A língua, né? O que ele falava era difícil, né? Porque eu tava lá, teve um dia que eu tava fazendo matéria de matemática, né? Só que daí o professor foi lá e disse, agora você vai eu. Aí eu entendi, foi nada. É difícil, mas agora ele... Fala mais rápido, né, filho? Fala muito... E agora ele já tá começando a se habituar, né, filho? Agora tá começando a entender mais um pouquinho. Mas foi difícil também, gente, a adaptação na escola. E aproveitando essa deixa aí da adaptação, né, da nova cultura da escola, eu vou puxar o gancho para falar sobre a questão da rede de apoio. No Brasil, a gente tinha uma rede, isso aí é para quem tem filho, gente, é muito importante. No Brasil, a gente tinha uma rede de apoio enorme. Minha sogra, meu sogro, a Bisa, nós tínhamos muita rede de apoio. Então, a gente nunca se preocupou por quem que vai deixar o Bernardo para trabalhar, como é que a gente vai fazer. Sempre teve, a mãe do Guilherme fica em casa, morava perto, morava perto. Então, tinha assim, carro se precisasse buscar. Tudo, então a gente nunca se acudir, preocupou. Fazer qualquer coisa. E aqui, a gente não teve isso. E quando a gente saiu do Brasil, a gente nem pensou desse lado. Chegou aqui, não tem isso. Então, assim... Quando chega aqui, a realidade bate. A realidade bate. Coisas que a gente pensa lá, imagina, chega aqui, gente, é tudo... Né, quando você tá de boa, tudo acontecendo natural, você tá lá tranquilão. Quando aparece o perrengue de uma hora para outra, aí que você para pensar, caraca, e agora? Não tem ninguém para me ajudar, vai pedir para vizinho, não sei o que, você não tem intimidade, como é que você vai? Assim, eu e o Guilherme ainda somos muito abençoados, porque a gente tem a nossa senhoria aqui, a vizinha aqui, que ela sempre se oferece para ajudar, para ficar com o B, já ficou com o Bernardo, já buscou o Bernardo na escola para mim. Então, assim, isso foi de Deus mesmo.
Foi Eles preparado. mesmo que são Eles são preocupados com a preocupados gente. com a gente. Não, Amanda, pode deixar que você trabalhar sábado. Questão de trabalho também. Eu no consegui um começo. trabalho agora semana passada e sábado eu tinha que trabalhar. Então o Guilherme estava trabalhando de 2 às 10, não tinha quem deixar o Bernardo. Como é que eu vou deixar ele sozinho? Ele ficou com a senhoria o dia todo lá com ela. O dia todo não, né? De 1h até quase 7 horas quando eu cheguei. Ele ficou lá, então assim. E o Bernardo ainda gosta de ficar lá. Agora imagina quem não tem isso, quem não tem nem isso. Entendeu? É muito mais Porque complicado. pode acontecer de Aqui você eles, pode. eles têm férias de Páscoa, então o Bernardo tá de férias de Páscoa. É 2 semanas de férias de Páscoa. As férias que a gente tem no Brasil, que é julho, eles têm na Páscoa. Que é férias de Páscoa que eles chamam. Então a moça me chamou pra trabalhar. São 2 semanas, né? 2 semanas. A moça me chamou pra trabalhar de um dia pro outro. Eu não tava podendo recusar serviço, né, gente? É o começo, é o início, tava precisando. Falei, vamos dar um jeito. E aí ela acudiu a gente, mas se a gente não tivesse, eu ia perder, eu nem ia pra esse trabalho. Então, outra dificuldade, anota aí, é a rede de apoio. Você que vem sozinho, creche casal. aqui não é tão fácil conseguir, tá? Até os portugueses mesmo falam que creche aqui é E difícil. mesmo em particular é difícil também. É lista de espera, é muito difícil. Mesmo em particular, né? E, gente, outra dificuldade é o que eu falei. Nem tudo é como nós imaginamos. Não estou falando que não é para fazer planejamento. O planejamento ele é muito importante. Mas, exemplo, às vezes a gente está no Brasil, a gente fica imaginando, não, chegar lá a gente vai fazer isso, vai ser assim, a gente vai fazer daquele outro jeito, vai fazer isso, vai fazer... E chega aqui, não é nada daquilo que a gente pensou. A pessoa tem que vir com uma mente muito aberta mesmo. Exemplo, às vezes você sai do Brasil, às vezes as pessoas vêm perguntar pro Guilherme, pra mim, tem emprego aí de soldador? Eu sou soldador aqui. A gente fala, tem, a gente sempre vê anúncio. Só que venha preparado pra você não trabalhar de soldador. Pode ser que você consiga de soldador. Pode ser que você não consiga. E se você não conseguir, você vai ter que estar disposto e com a mente bem trabalhada pra poder pegar o que aparecer. Porque no começo, o que não pode é ficar sem trabalhar, porque fica saindo em real e você precisa ganhar em euro para você gastar em euro, porque gastar em real é muito mais caro. O que eu sempre falo pro pessoal que me pergunta lá no Instagram lá é o seguinte, como a minha esposa disse, questão de emprego, tem vaga para tudo quanto é coisa. Mas o bom mesmo é você chegar, agarrar a primeira oportunidade que você tiver, agarra. Depois que você tiver nesse trabalho 1 mês, 2 meses... Aí você vai... Aí se aparecer oportunidade melhor naquilo que você já está acostumado a trabalhar, aí você pula para outro emprego, devagarzinho você vai melhorando. O que você não pode é... chegar e ficar, não. É perder a oportunidade. Só vou trabalhar se for soldador. Realmente. Só vou trabalhar se for de pintor, porque vai aparecer. Não estou dizendo que não vai, pode ser que a pessoa chegue aqui e consiga logo de cara. Pode acontecer. Lógico. Mas eu falo assim, para trabalhar bem a mente, para pensar não que se pode abalar também. não se abalar, para não chegar aqui e ficar lá pensando que vai ser uma coisa e chegar aqui é outra, porque aconteceu isso comigo com o Guilherme, a gente pensava várias coisas que a gente pensava, chegou aqui foi completamente diferente, e por isso é importante o planejamento financeiro, aqui ó, psicológico, planejamento de tudo. A gente sabe aqui a burocracia que tem no país, tudo, essas coisas tudo, mas, por exemplo, eu imaginava trabalhar como motorista aqui, a minha esposa imaginava trabalhar como professora, mas tem essa dificuldade toda. Tem. No momento eu não posso trabalhar como motorista aqui. Tem uma burocracia enorme, tem documentos para se passar, não é só questão de esperar documento. Você tem que esperar o tempo para você ter condições de ter esses documentos. Gente, isso aí é até importante, porque você tem que prestar bem atenção nas pessoas que estão aqui no YouTube falando que é fácil, que é vir, que consegue, porque não é assim não, porque foi falado assim pro meu esposo que tinha empresa que contratava com a carteira do Brasil e chegando aqui não foi nada disso. Falaram pra ele, não, você tem que trocar sua carteira, você tem que tirar o curso. Então, assim, pesquisem bem, sabe? Não fica só no que as pessoas falaram, nem no que eu e Guilherme só falamos aqui. Na dúvida, vai direto no portal, sabe, do governo, de confiança, da questão do IMT, né? Que IMT é a questão do... É como se fosse o Detran no Brasil. É o IMT aqui, pesquisa, procura saber, não fica só nas nossas palavras aqui. Porque aqui a gente também tá falando o que a gente já viveu, sabe? A nossa vivência, mas a gente não sabe tudo. Então, assim, sempre procurem fontes corretas, fontes seguras para pesquisar também. Não fica só nas palavras das pessoas, não. Tá bom? É isso aí, pessoal. Outra coisa... Você vai falar alguma coisa? Não, eu ia falar a questão do ônibus, que você está usando o ônibus, né? Que não é como... transporte público.
Não é como no Brasil. No Brasil a gente morava em Resende, tinha São Miguel, né? E ia pra tudo quanto é lugar. O ônibus 5 horas da manhã já estava funcionando, funcionava até meia-noite, 1 hora da manhã. Aqui não é assim, por exemplo, férias de Páscoa, diminui, só tem um transporte que passa aqui na região que eu moro. E ele não funciona no final de semana, ele não funciona feriado, e quando as crianças estão de férias, diminui ainda mais a quantidade de vezes que ele passa. Então, e não vai para todos os lugares, ele só vai daqui pro centro da cidade e volta. Ele não vai em outras localidades. É muito simples, pessoal. Não tem. Muito simples. E os horários, só complementando aí, os horários é 2, 3 horinhas ali da manhã, aquele começo, aquele picozinho da manhã, o horário do almoço, mais 1 horinha no horário do almoço e no final da tarde. Isso só. Se você precisar de um ônibus, 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite não vai ter. Igual no Brasil, de meia hora. De meia hora tem ônibus passando. Tem até menos. Aqui não tem, não. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vem você como uma família que eu e minha esposa, nós somos em 3, mas vamos supor que você é 4 ou 5. Um filho seu passa mal, 8 horas da noite, 9 horas da noite. E você não tem carro. Você precisa de um ônibus. Não tem. Lascou. Não tem. Se o Guilherme, onde ele trabalha, se ele não tivesse carro pra ir, ele não ia ter como ir pro trabalho. Não tem ônibus que vai pro trabalho dele. Não tem. Igual no Brasil, a gente morava em Resende, né, como a gente já falou várias vezes, e lá é um polo industrial, tem muitas indústrias. E as próprias indústrias têm os ônibus, né? Tem o seu transporte. Tem o seu transporte. O Guilherme, inclusive, trabalhava numa empresa assim. Ele era motorista que pegava as pessoas na fábrica, levava, né, para casa e buscava. Então, no Brasil, as empresas oferecem esse transporte. Aqui, não tem isso. Pode ser que tenha uma ou outra empresa que tenha, mas não é comum. Não é comum ter. É isso mesmo. Tem mais alguma coisa? Outra coisa é a saúde. Saúde, gente. Saúde aqui não é perfeita, tá? É igual no Brasil. O Guilherme conseguiu fazer o número de utente dele do B agora, mas não tem médico de família. Botaram ele para uma outra cidade, né? Pra Trofa, que é para poder conseguir ter o médico de família. Eu nem sei se vai conseguir agora. Eu não consegui tirar meu número de utente porque, como todos sabem, o PB4 tá com problema. Eu já sou. Gente, eu tô aqui, vai fazer 4 meses daqui a pouco. Eu solicitei esse PB4 desde quando eu tava no Brasil. Já solicitei umas 3 vezes e nunca consegui receber. Então, assim, pra você fazer o número de utente, ou você tem que ter a manifestação de interesse, ou o PB4. Um ou outro. Um ou outro. Tem que ter NIF, NIS, atestado de morada, né? Que é como se fosse comprovante de residência. Passaporte, PB4 ou manifestação. Isso. Como eu não tô trabalhando ainda de contrato, eu ainda não dei entrada em manifestação. Então, e o PB4 eu não tenho, mas por conta que no meu não saiu. Então, eu tô sem número de utente. Provavelmente eu tenho alguns médicos que eu tenho que fazer acompanhamento sempre, que mulher sabe que tem, né? Ginecologista, essas coisas, mulher sempre tem que fazer acompanhamento. E eu tô vendo que eu vou ter que pagar particular para poder conseguir fazer esses acompanhamentos, porque não sei se eu vou conseguir tão facilmente aqui. Não sei. Então, é outra coisa. Mais uma dificuldade. Mais uma dificuldade. E por último, mas eu acho que é o mais importante de todos, né? Que é o que vai fazer você batalhar aqui diariamente e vencer, é a questão psicológica, emocional, gente. É o que mais pega aqui. Eu passei por uma semana atrás, eu passei por uma crise muito severa de ansiedade. E foi muito difícil, está sendo muito difícil. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Porque por mais que as coisas estejam sim dando certo, eu e Guilherme, a gente nem pode falar que as coisas não estão dando certo pra gente. Está dando, Deus preparou tudo, Deus tem preparado tudo. A gente chegou aqui, a gente já tinha uma casa, a gente teve um apoio, assim, da minha amiga, da Eliane, da família dela, fundamental, sabe, pra gente. O Guilherme conseguiu logo um trabalho, tá trabalhando, a gente não passa dificuldade, necessidade aqui, igual eu sei que tem muitas pessoas passando realmente necessidade. Então, a gente não tem passado, nada tem nos faltado, Deus não deixa faltar nada na nossa casa. Então, tudo tem andado. Só que mesmo assim, gente, a saudade da família, as dificuldades, né? Às vezes acontece uma coisa que acaba mexendo muito. Porque aqui, gente, uma coisa pequena que acontece, pequena, mexe totalmente, vira uma coisa enorme, mexe totalmente com o seu emocional, com o seu psicológico. E é muito difícil. Então, de primeira, quando vem, não cai a ficha que você tá sozinho aqui, né? Não que cai. somos só nós aqui.
Não cai a ficha com o tempo que vai caindo. as coisas vão acontecendo, aí quando você precisa de ajuda, aí que cai a ficha que você não tem ajuda de ninguém. Não tem ninguém. Então isso bate um desespero. Isso foi o meu desespero. Foi de pensar. Imagina uma pessoa que tem claustrofobia. Claustrofobia, né? Que não consegue ficar em lugares pequenos, fechados. Foi mais ou menos isso que eu me senti. Eu me senti num lugar isolado e que eu não tinha pra onde ir. Que eu não tinha pra onde correr, que eu não tinha ninguém. Então, passei uma semana aí bem difícil, sabe? Ainda tô tentando, né, me reerguer, vivendo. Agora esse trabalho que eu consegui eu vou trabalhar essa semana. Essa é a última semana que eu vou trabalhar, porque eu tô trabalhando na casa de uma senhora, como eu disse, e ela não mora, ela é portuguesa, mas ela não vive aqui. Ela vive em Israel. Ela é casada com um jogador de futebol, então ela vem, vai, depende das temporadas de jogo dele lá. Mas foi bom, tô trabalhando bastante na casa dela, vou de manhã, chego à noite em casa. Foi bom porque distraiu bem a minha mente, me ajudou. Quebrou um pouco a rotina, você estava só rotina. presa em casa, né? Mas a gente tá aí, gente, tá vivenciando, porque às vezes as pessoas, nem sempre quando as pessoas decidem ir embora é porque não deu certo, ou é porque aí fala, não deu certo pra vocês, né, os sonhos foram frustrados. Não, às vezes não é isso, às vezes deu super certo. Só que a pessoa às vezes não se adapta. Às vezes o emocional acaba pegando muito e não adianta você estar num lugar... Para cada um vai ser uma experiência diferente. Não adianta você estar num lugar que tá dando tudo certo, mas você tá com a mente abaladíssima, a ponto de abalar sua saúde. Eu acredito que tenha, não poucas, muitas pessoas às vezes veio, tava dando tudo certo, e teve que voltar, mas o psicológico que pesou. E a pesou. pessoa acabou voltando. Que pesou. E, gente, e pesa mesmo. Pesa mesmo. Você imagina, você pode vir preparado tanto que for, mas quando você chega aqui, vai passando o tempo, igual o Guilherme falou, não cai a ficha que você tá aqui. Você pensa que você ainda tá a passeio, né? Que você tá conhecendo. Mas quando começa filho ir pra escola, aquela rotina do dia a dia, vai acontecendo, você começa a se sentir muito sozinho, você começa, né, a cair aquela ficha. Ainda mais quem é rodeado de família igual o Guilherme era. A gente era acostumado a viver na casa da minha mãe todo dia. Igreja, sabe? A gente era muito, né, na igreja. Festa de amigos sempre tinha, agora a gente é sozinho aqui. A gente é sozinho, então assim, a gente não conseguiu ainda uma igreja para congregar. A gente ainda não conseguiu, essa também é uma dificuldade, não conseguimos. E eu tô até congregando na igreja dessa minha amiga, que é em Maia, tem ajudado muito. Mas a gente ainda não conseguiu. Mas estamos orando. Daqui a pouco... Então, pessoal, para não elevar muito aí o tempo de vídeo, o que a gente tinha para contar sobre a nossa experiência não são todas as dificuldades, pessoal. A gente poderia ficar aqui mais uma hora contando as dificuldades. Essa é um pouco da nossa dificuldade que a gente está encontrando aqui. A gente tem 3 meses, então a gente está vindo trazer um pouco desses 3 meses para vocês. Igual a gente está falando, gente. Da dificuldade. As nossas dificuldades aqui em Portugal. Não é o país que é ruim ou o país que é o que está acontecendo com a gente. É a gente, é a nossa experiência. Igual cada um vai ter uma experiência. Tem gente que vem e fica super bem, que se identifica com o país. Ou fantasia também. Tem gente também que não gosta de vir falar a verdade também, né? Mas o país em si é um país muito bom, sim. É um país maravilhoso, tem muitas oportunidades. Segurança excelente. Então, assim, eu acho que quem vem com vontade de vencer, tem a cabeça boa, eu acho que a tendência é só crescer. Você pode achar que tem a cabeça boa, quando chega aqui vai dar baque também. Mas seguir em frente, né? Mas a gente tá vivendo um dia de cada vez. A gente vai vivendo, a gente não, sem ficar se cobrando. Vamos viver e vamos ir até onde. Deixar acontecendo, pessoal. Deixar Deus tomando conta da gente. É Deus que sustenta, é Deus que dá força, é Deus que dá ânimo. Então, todo dia eu levanto e falo, Senhor, dá força para mais um dia. E assim Ele vai nos sustentando, né? Glória a Deus sempre, né? Então é isso, gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve no canal, dá o like, comenta o que você achou do vídeo. E também não esquece de ativar o sininho, apertar as notificações e também não esquece de compartilhar. Isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Alguma pergunta, pode deixar no comentário aí. Chama lá no Instagram. Isso mesmo. Deixar o Instagram meu, da minha esposa aí. Fica à vontade para chamar a gente lá. E é isso aí, pessoal. Tamo junto aí. Obrigado por quem assistiu aqui agora. Se inscreve no canal e deixa seu like. Valeu. Tamo junto. Tchau, pessoal.